Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques dessa edição. Tribunal de Contas lança portal que ajuda pequeno empreendedor vender ao setor público. Primeira Câmara determina a devolução de R$1 milhão em impugnação para a Prefeitura de Nioaque. Segunda Câmara analisa 128 processos. E ainda, conselheiros do Pleno determinam que ex-prefeito devolva R$1 milhão ao município de Bela Vista. Começa agora o TCE na TV. Um portal que surge com o propósito de ajudar o micro e pequeno empresário a vender ao setor público. Estamos falando do Compec, mais uma ferramenta que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul disponibiliza para o gestor público e que vai fomentar e valorizar a economia local. O lançamento do portal Compec aconteceu no projeto A Rota do Desenvolvimento, realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que reúne municípios e diversas instituições para fortalecer micro e pequenas empresas. O Compec é a materialização de um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Contas, juntamente com o Governo do Estado, a SomaSul e o SEBRAE, no sentido de que pudéssemos ter uma ferramenta capaz de auxiliar não só o órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, mas também os municípios e a sociedade como um todo, e saber como é que estão sendo realizadas as compras públicas no município e se essas compras públicas estão efetivamente valorizando o pequeno negócio no sentido de gerar o desenvolvimento local. Mais uma ferramenta que o TCE-MS disponibiliza para o gestor público e que vai fomentar e valorizar a economia local. A Lei Complementar 123, ela estabeleceu toda uma garantia para o pequeno empreendedor, para o pequeno produtor rural e, assim mesmo, incentiva o município, principalmente o Estado, a administração pública como um todo, a fazer as suas aquisições junto a essas pessoas. Ao fazermos essas compras públicas junto ao pequeno negócio, nós estaremos não só fomentando a economia local, mas gerando riqueza e gerando qualidade de vida para as pessoas que vivem no município. O Tribunal de Contas, que também teve lugar no evento com um estande de orientação, pôde contribuir com um dia de palestras direcionadas aos prefeitos eleitos e reeleitos, trazendo como tema o monitoramento de compras públicas. A importância é que o monitoramento vai fornecer elementos para o controle externo exercido para o tribunal, para que ele possa fazer a sua ação fiscalizatória com mais efetividade e, sobretudo, que o cidadão, lá na cidade onde ele mora, ele possa também acompanhar o que é que o município está comprando com os recursos públicos que são arrecadados, os impostos que ele paga. R$1 milhão terão que ser devolvidos aos cofres públicos do município de Nioaque. A decisão foi tomada durante a sessão da primeira Câmara do TCE-MS, realizada no dia 8 de novembro. Os conselheiros analisaram um total de 108 processos e ainda aplicaram multas que somaram mais de R$120 mil. Ao analisar 50 processos, o conselheiro Ronaldo Chadid determinou a devolução de R$1 milhão à Prefeitura de Nioaque por constatar irregularidades na execução financeira do instrumento contratual em razão da não apresentação da prestação de contas por meio das respectivas notas fiscais e ordens de pagamento. Processo 12.197/2013, relativo ao procedimento licitatório pregão presidencial 17/2013, da formalização e execução financeira do contrato 52/2013, celebrado entre o município de Nioaque e a empresa Cafuri Gonçalves Limitada, para aquisição de combustível no valor de R$1.019.001,50. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais já indicadas na proposta de julgamento, voto pela regularidade da contratação pública em apreço, com ressalva à intempestiva publicação e remessa do contrato a esta Corte, pela irregularidade da execução financeira do instrumento contratual, em razão da não apresentação da prestação de contas por meio das notas fiscais e ordens de pagamento, pela impugnação do valor de R$ 887.140, referentes ao montante total empenhado, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, Sr. Gerson Garcia Serpa, no valor correspondente a 1.856 UFERMES, assim distribuídas,
1.826, o Fermes equivalente a 5% do prejuízo causado ao erário pela não comprovação do processamento das etapas das despesas contratadas. 30 o Fermes em razão da intempestividade da remessa do contrato. Pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para adoção das providências necessárias junto ao Ministério Público Estadual no sentido de apurar eventual ocorrência de ato de improbidade administrativa. No processo que trata da análise de formalização do primeiro, segundo, terceiro e quarto termo aditivo e da prestação de contas da execução financeira do município de Terenos, o conselheiro José Ricardo votou pela irregularidade. A seguir, temos o processo de número 4.879, 2011, referente ao contrato número 5 do município de Terenos. Titulares, senhor Humberto Rezende Pereira, prefeito municipal à época, e senhora Carla Castro Rezende Diniz Brandão, prefeita atual. Declaro a irregularidade dos termos aditivos números 1, 2011, 2, 2012, 3, 2013 e 4, 2014, em razão do extrapolamento do valor considerado como limite máximo para a modalidade licitatória convite, levando em conta que a soma dos valores dos termos aditivos totalizou R$ 316.800. Declara a regularidade da execução financeira da contratação e aplica multa no valor a 100 Fermes ao senhor Humberto Rezende Pereira, em face da formalização irregular dos termos aditivos números 1 e 2, e multa no valor equivalente a 100 Fermes à senhora Carla Castro, em razão da formalização irregular dos termos aditivos números 3 e 4. Dos 40 processos analisados pelo conselheiro Gerson Domingos, 6 foram considerados irregulares. No contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maracaju e a SAA Correia ME, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, o conselheiro votou pela irregularidade. E do processo 120.158/2012, do primeiro termo aditivo, bem como da execução financeira do contrato no 73/2011, empresa contratada SAA Correia, titular Celso Luiz da Silva Vargas. 108 processos foram analisados durante a sessão da segunda Câmara do TCMS. Deste total, 6 foram considerados irregulares. A conselheira Marisa Serrano analisou 55 processos. Deste total, 51 foram considerados regulares e 4 irregulares. No processo referente aos autos do contrato administrativo, celebrado entre o município de Terenos e a pessoa jurídica Franco e Barbosa Limitada, a conselheira declarou irregular o procedimento licitatório na modalidade pregão presencial. Quanto ao processo 2046-2014 da Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carla Brandão, contrato administrativo 35-2014 para a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido de declarar irregular o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo e aplicar multa regimental no valor de 75 Fermes ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Ao presidente da segunda Câmara, conselheiro Irã Coelho das Neves, coube analisar 47 processos, todos considerados regulares. Durante a sessão do Pleno realizada no dia 9 de novembro, os conselheiros determinaram ao ex-prefeito de Bela Vista que devolva R$1 milhão aos cofres públicos do município. O conselheiro Irã Coelho das Neves votou pela irregularidade dos atos consignados do relatório de inspeção ocorrido em Aparecida do Taboado no período de janeiro a dezembro de 2012. Finalmente, no processo de número 14.722 de 2013, que abriga o relatório de inspeção ordinária número 45 de 2013, levado a efeito na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, abrangendo os atos e fatos praticados pelo senhor André Alves Ferreira nos meses de janeiro a dezembro de 2012, o voto propõe julgamento da seguinte forma: pela regularidade e legalidade dos contratos administrativos, convênios e suprimentos de fundos examinados em loco e consignados nos anexos 1 e 3 do relatório, quitando-se o ordenador de despesa.
pela irregularidade e ilegalidade dos atos consignados no item 9, tabelas A a N, do presente relatório, por se tratar de despesas distribuídas no curso do exercício, cuja somatória excede o limite de dispensa de licitação, recaindo a responsabilidade sobre o então ordenador de despesas, senhor André Alves Ferreira, pela aplicação de multa ao mencionado ordenador de despesas no valor equivalente a 100 UFERMs e pela determinação ao cartório no sentido de que encaminhe o presente feito ao Ministério Público de Contas, após o trânsito em julgado desta decisão, para que adote as providências que entender convenientes em face dos atos praticados à revelia da lei da licitação, por força do disposto no artigo 89 do referido ordenamento. Sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, ficou um total de 19 processos. Dentre estes, a conselheira determinou a devolução de R$ 1 milhão para o município de Bela Vista. Processo 7.720/2013 da Prefeitura Municipal de Bela Vista. Responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa. Auditoria número 2 de 2013. Eu acompanho em parte tanto a análise do corpo técnico da CCE quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, decorrente das impropriedades apontadas no voto. Pela aplicação de multa regimental ao ex-prefeito, no valor correspondente a 1.200 UFERMs. Pela impugnação, no valor de R$ 1.210.402,01, e atribuo tal responsabilidade ao senhor Francisco Manuel Albuquerque Costa, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juros de mora e correção monetária, referente às seguintes despesas pagas irregularmente: R$ 6.901,45, contrato 38 de 2012, despesas sem empenho. R$ 3.802,21, pagamento acima do valor contratado. R$ 142.000 pagos indevidamente à Fundação Educacional de Fernandópolis. R$ 15.930,50, referente a juros e multas sobre pagamento do INSS retido de notas fiscais pessoa jurídica. R$ 1.028.451,55, aquisição de combustíveis sem procedimento licitatório, instrumento contratual ou termo aditivo. R$ 13.336,30, gastos com hospedagens sem procedimento licitatório e identificação dos beneficiados. E pela determinação atual e futuro prefeito municipal para que, no prazo de 120 dias, comprove a adoção das medidas administrativas para o fim de localizar os veículos da frota municipal que se encontram desaparecidos. Que comprove a adoção das medidas necessárias para a venda dos veículos sucateados. Que comprove a adoção das medidas necessárias para a realização do inventário de bens móveis e imóveis do município. Que comprove a adoção das medidas necessárias para contabilizar, na forma da Lei de Finanças Públicas, a receita dos tributos inscritos na dívida ativa. Neste processo, eu solicito ainda à Secretaria das Seções que retifique o item 5 do voto acostado nos autos para fazer constar o prazo de 120 para o cumprimento das determinações. A ampliação de tal prazo se justifica tendo em vista a proximidade do final do mandato. Ao analisar 14 processos, o conselheiro Ronaldo Chadid determinou a devolução de impugnações aos cofres públicos dos municípios de Anastácio, Miranda e Bodoquena. Processo 13.733/2015. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais e contábeis indicadas na proposta de julgamento, voto pela irregularidade dos atos de gestão praticados pela senhora Marlene Carlos da Silva, secretária municipal de saúde de Anastácio, identificados no relatório de auditoria número 9/2015, realizado no Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013, pela impugnação da importância de R$ 174.497,36 em face da gestora identificada para fins de ressarcimento de dano ao erário, decorrente de pagamentos de despesas de maneira irregular, pela aplicação de multa no valor correspondente a 359 UFERMs, correspondente a 5% do valor do dano ao erário. Pela recomendação atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anastácio,
visando a adoção das providências descritas no item 6 da parte dispositiva do voto. A cargo do conselheiro Gerson Domingos ficaram 5 processos, sendo que em 2 deles o conselheiro determinou a devolução de impugnações ao erário dos municípios de Nova Andradina e Figueirão. No processo 96.847/2011, do recurso ordinário proposto pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina, senhor Adriano Palapoli e outros vereadores, contra a decisão simples número 2.432/2013, que impugnou o valor de R$ 252.283,20, relativo a pagamentos de diárias indevidas e ajudas de custo irregular, e ainda aplicou multa de 100 alfermes. Voto pelo conhecimento e improvimento. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.